Os quatro evangelhos. Jesus no horto de Getsemane, segunda parte. Sendo puro espírito, espírito de pureza perfeita e imaculada, protetor e governador do planeta terreno, a maior essência, depois de Deus, respeito à terra, mas não a única no mesmo grau na imensidade, na hierarquia espiritual e dos mundos, tendo apenas um corpo de natureza perispirítica, que lhe facultava a plena consciência da sua origem, que não tolhia a completa independência e a liberdade do seu espírito, que lhe deixava ter exata consciência da sua missão e do seu poder, bem como a certeza do porvir, sendo sempre espírito, podia Jesus receber outro amparo que não o do próprio Senhor? Sua mesma elevação não o colocava acima dos desfalecimentos humanos? Compreendei, portanto, que, estando superior aos terrores humanos, Jesus quis apenas dar aos homens um exemplo de submissão nas maiores angústias, e que o exemplo foi proveitoso. Podeis verificá-lo. De fato, verificá-lo-eis no espetáculo dos mártires, avançando para o suplício sem experimentarem sequer aquela agonia moral de que falam os discípulos, referindo-se ao Mestre, agonia que eles tomaram por um fato real, quando era apenas aparente, não passando de um ensinamento, de uma lição. Não esqueçais que Jesus colocava sempre sob as vistas dos homens exemplos práticos da moral que pregava. Qualquer que seja o invólucro que lhe atribuíam, admirai em Jesus o Espírito. Não vos dividais, ó espíritas, homens, quem quer que sejais, que ainda não sois acessíveis à luz da nova revelação, deixai de lado os fragmentos do vaso e recolhei cuidadosamente o perfume que ele encerrava, porquanto os que o respiram a vida eterna. Sim, a missão do anjo se produziu como todos os outros fatos que a precederam e seguiram. Todos se produziram como ensinamento e exemplo dados aos homens, a fim de lhes provarem que Deus ampara sempre os que para Ele apelam com fé e resignação, e lhes envia a força de que necessitam, a fim de lhes fazerem compreender que, como já temos dito, sejam quais forem suas provações, sejam quais forem os sofrimentos que lhes estejam reservados, eles acharão sempre, no amparo que o Senhor lhes concede, a força de que careçam. A aparição do anjo tinha que ser e foi visível para os 3 discípulos por efeito da mediunidade de vidência que eles possuíam. Para todos não teria sido visível. Essa a razão por que Jesus levou consigo apenas Pedro, Tiago e João, que eram os mais aptos a ver. Lucas, versículo 44, veio-lhe um suor como de gotas de sangue que corriam até ao chão. Foi um efeito fluídico que se produziu em presença dos 3 discípulos e que se lhes tornou mediunicamente visível, qual sucedera com a aparição do anjo. Esse efeito fluídico simbolizava o sangue que Jesus, devassando o futuro, via que seria derramado em seu nome. Tal manifestação nada tem de maravilhosa para aquele que já se iniciou na ciência espírita, na história das manifestações espíritas, que registra com o cunho da autenticidade feitos análogos. Estes podem produzir-se e ainda se produzirão em vossos dias aos olhos de médios videntes. A esses efeitos
fluídicos da parte dos espíritos, correspondem efeitos análogos da parte dos encarnados, dos que, como vós, sofrem a encarnação humana. São, em tais casos, efeitos materiais, que nada têm de extraordinários, que a ciência dos homens comprovou e comprova como fenômenos de patologia, a que dão o nome de suor de sangue. Os anais médicos o registram em grande número. Lembrai-vos em particular, como caso histórico, das duas moças conhecidas pela designação de estigmatizadas do Tirol. Repetimos, tudo o que se passou unicamente ocorreu como ensino, como exemplo para os homens. Que fez Jesus? Retirou-se para orar a sós? Formulou a sua prece apenas com os lábios ou mentalmente? Não. E esta é uma observação que podeis fazer e que não fazem os que negam a todo o transe. Leva consigo 3 de seus discípulos e, afastando-se um pouco, mas permanecendo à distância de ser visto e ouvido, se prostra e exprime em voz alta seus temores, suas angústias, sua submissão. Cegos, pois ainda não compreendeis que Jesus, o modelo que vos deu o exemplo da vida, naquela hora extrema, dava o exemplo da morte, mostrando a seus discípulos como deve o homem submeter-se às vontades do Senhor, sejam quais forem as angústias que experimente. Seus discípulos adormeceram. Também não vedes uma lição nesse sono, que lhes não fez perder um só que fosse dos atos, uma só das palavras do Mestre? Ó Mestre bem-amado, bendito modelo, como são suaves os teus exemplos, como é fortalecedora a tua palavra. Jesus, quem poderá dizer que desde o estábulo, onde surgiste aos olhos da humanidade, até a cruz, donde irradias por sobre o mundo, tivestes um momento de fraqueza, um instante de desfalecimento? Quem poderá dizer que um segundo houve da tua passagem pela terra, que não consagrasse a instruir os homens pela palavra e pelo exemplo? Meigo mestre do mundo, ensina de novo a estes ingratos a se prostrarem diante do Senhor. Faze de novo que jorrem de tua boca adorável as palavras de submissão e devotamento que eles devem repetir. Não vos deixeis vencer pelo sono, vós outros, discípulos que seguis o Mestre, que lhes ouvis a voz, pois que o momento se aproxima. Todos deveis orar e vigiar, para vos manterdes em guarda contra os vossos inimigos visíveis e invisíveis, os vícios da humanidade, os maus conselhos, as más seduções, as más influências ocultas. Em guarda contra vós mesmos, por meio de constante vigilância sobre os vossos pensamentos, sobre as vossas palavras e sobre os vossos atos. Nada tereis que temer dos outros, sejam eles encarnados ou errantes. Jesus, até ao último instante, foi um exemplo para os homens. Se aos olhos de teus discípulos não houvesse experimentado as angústias, porque passa o homem em presença da morte, seria o mesmo reconhecimento da humanidade, que então não cumpria, como ainda em geral não compreende, senão as provações físicas, os sofrimentos físicos? Não tereis todos dito, até mesmo vós, sem a nova revelação, que vos vem explicar em espírito e verdade as palavras do Mestre, que vos vem dar a conhecer quem é o Filho, assim como a sua missão inteiramente espiritual, e o objetivo dessa missão, não teríeis todos dito: era-lhe fácil devotar-se, afrontar o suplício e mesmo a morte, visto que a sua natureza o punha em condições de triunfar dos sofrimentos que nos abatem? Certo ninguém houvera dito, e nem mesmo vós, sem esta nova revelação, direis: se é real,
que os sofrimentos físicos não o podiam atingir, não menos real é que ele experimentava sofrimentos morais. A angústia de ver, desenrolando-se diante de seus olhos, um futuro tão pouco produtivo para os homens. Via correr o sangue em que seu nome os homens derramariam. Esse, o sangue que seus discípulos viram a lhe escorrer pelo rosto, como suor, que lhes deu a perceber que, quando o homem eleva o coração a Deus, impelido pelo sentimento de amor, a fim de lhe pedir forças para suportar as provações, o Senhor manda, ao que nele confia, mensageiros que lhe trazem a consolação e a esperança de que precise. E Jesus, puro Espírito, Espírito de pureza perfeita e imaculada, que se achava acima e fora da humanidade terrena, descendo até vós, não desempenhava em bem do progresso dos homens uma missão superior, toda de devotamento e de amor, permeada de dores morais? Em Mateus 45, 46, Marcos 41 e 42, Lucas 45 e 46. Basta, disse ele. A lição estava dada aos apóstolos e aos que os imitariam. O ensinamento e o exemplo estavam dados ao homem, aos homens. Que estes tirem dele proveito. A hora chegou. Levantai-vos. Vamos. É preciso que os acontecimentos materiais se cumpram. Graças a Deus.